Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre golpes financeiros, pirâmides financeiras, como identificar esse tipo de golpe e o que você pode fazer nesse tipo de situação. Bom, no ano de 2019, a gente teve várias situações de golpes financeiros, pirâmides financeiras bastante famosas que prejudicou milhares ou até milhões de pessoas em nosso país. A gente não pode citar nome aqui das empresas porque elas ainda não foram condenadas, mas estão respondendo o processo crime. Mas muitas pessoas foram lesadas. E nesse tipo de golpe, a grande dificuldade é das pessoas receberem o dinheiro que ela investiu nessas empresas. Então, o primeiro ponto desse vídeo é alertar você de como que funciona um golpe financeiro de pirâmide, para que possa abrir os seus olhos, tá? E na segunda parte do vídeo, como que funciona um processo judicial nesse tipo de situação, tá bom? Antes de continuar o vídeo com você, eu peço a você que se inscreva no nosso canal e dá um like, dá um joinha se esse vídeo for interessante para você e compartilhe com mais pessoas para que esse conhecimento alcance mais. Nosso objetivo sempre aqui é ajudar as pessoas. Então vamos lá. Em 2019, eu acho que foi um ano das pirâmides financeiras aqui no nosso país, antes da pandemia. A partir do mês de agosto, uma grande empresa que captou bilhões de reais parou de pagar os seus investidores. Mas veja bem como que começou a ruir essa empresa. A partir de julho, ela começou a atrasar os pagamentos. Aí algumas pessoas já começou a buscarem a justiça para reaver o valor investido, certo? Aí no mês de agosto veio a operação da polícia, prendeu todos, prendeu os bens e até hoje esse processo judicial corre. Só que o seguinte, algumas pessoas que buscaram seu direito no início, antes da empresa realmente quebrar, e todos aqueles outros grupos, todos aquele outro grupo econômico de empresas que estavam lá dentro do esquema, conseguiram algumas liminares e garantiram futuramente receber os seus direitos, tá? Esse só um fiozinho. Mas como você pode identificar uma pirâmide financeira? Veja bem, eles prometem lucros mensais, fixos ou até semanais. Normalmente costumam oferecer a promessa de dobrar o seu capital em até 6 meses, ou em 3, ou até 2 meses em situações mais ousadas. Aí começa assim. E quando você indica alguém para entrar nessa empresa, ela costuma pagar uma comissão. Ou seja, você já vê que quanto mais pessoas entrarem dentro dela, ela paga uma comissão fazendo que as pessoas trabalhem para ela com o objetivo de captar mais recursos, mais investidores. Só que chega num ponto que a empresa não aguenta mais. As pessoas começam a entrar menos, começam a solicitar os seus saques e aí começa o problema. A empresa começa a atrasar os pagamentos, não paga os investidores e depois ela alega um ataque hacker e foi sofrida de um golpe e não tem mais dinheiro para pagar ninguém. Mas os operadores lá do esquema estão andando de carro importado, de milhões de reais, ostentando viagens e, na sua grande parte, impunes. Infelizmente, é o que ocorre. Mas, uma coisa que chama muita atenção nesse tipo de empresa, elas têm CNPJ, só que elas não têm autorização da CVM para atuar no mercado financeiro nacional. E por isso grande parte dessas empresas fecham, levam multas e os seus operadores são presos. Só que infelizmente logo são libertados. A gente já sabe que grande parte dessas pessoas que aplicaram um golpe bilionário em 2019, acho que foi em torno de dezembro ou janeiro de 2020, já estavam livres. É complicado, né, gente? E tem muita pessoa que ainda está buscando o seu direito. E a grande dificuldade nesse tipo de situação, infelizmente, é receber, tá? Mas que nem eu disse no começo do vídeo, situações. Quem é especializado mesmo nesse tipo de situação, em mercado de criptomoeda, porque normalmente
passa no mercado financeiro, a gente fala o famoso Bacen, não tem mais dinheiro. Só que muitas dessas empresas ainda operam no mercado de criptomoedas. Aí tem que ter a necessidade do advogado especializado nesse tipo de situação para que conheça os caminhos, para que futuramente a pessoa possa receber o valor do investimento, tá? Então, preste muita atenção nesse tipo de situação para identificar, para que você não seja vítima de um golpe. Vamos falar agora na segunda parte do vídeo. Se você gostou do vídeo até agora, mexe um dedo no like aí e compartilhe depois, hein? E se inscreva no canal que vai ter bastante vídeo sobre esse assunto aqui. Eu gosto de falar sobre direito previdenciário, que é uma parte da atuação do nosso escritório, e de crimes cibernéticos, crimes de criptomoedas e pirâmides financeiras, tá bom? Eu gosto de falar desses dois assuntos, são assuntos que me interessam e eu gosto de falar, tá bom? E trazer conteúdo e informação para você. Como funciona um processo judicial nesse tipo de situação? O processo é cível, tá? A pessoa deve solicitar a rescisão do contrato, em caso de contrato escrito, ou a devolução do dinheiro do valor investido. Não cabe indenização por dano moral, já é pacificado pelos tribunais, tá bom? Nesse tipo de situação. Pedir dano moral em situações que há pagamento de custas processuais quando a pessoa é isenta de justiça gratuita, pode ocorrer uma condenação em honorários de sucumbência do que deixou de ganhar. Então, a pessoa ainda pode perder o valor do dano moral, ainda pagar para o advogado dos malandros. É mais ou menos assim. Os advogados fazem o seu papel, tá bom? Não estou falando mal dos advogados que defendem. Todo mundo tem que defender os seus direitos. É parte do sistema burocrático, democrático de direito. Então, iniciado um processo judicial, a grande dificuldade é receber, tá? E a grande dificuldade, principalmente nesse tipo de processo de golpe, é citar os caras, tá? As empresas fecham, os caras somem, não atualizam os seus endereços, aí que o processo demora, principalmente por esse tipo de situação. Tem que tentar citar, tem que fazer pesquisa de endereço. Se depois de tudo não conseguiu citar, carta precatória, citação por oficial de justiça, etc., aí cita por edital. Só que nesse período de citação, só para citar, normalmente demora de 1 ano até 2 anos. Depende do judiciário e o tribunal que o processo ocorre, tá? Então, aí há uma demora. Depois de superada essa fase, vem a sentença e a pessoa tem o título executivo. Aí que ela vai executar o seu dinheiro. Se lá na frente, no início do processo, teve uma liminar, bloqueou o dinheiro, beleza, tá tranquilo, tá favorável. Depois é só liberar o dinheiro e a pessoa recebe o que foi bloqueado lá atrás. Agora, se uma liminar não foi favorável no início do processo, a situação fica mais difícil. Se existe já um processo criminal onde bloqueou o dinheiro dos caras, os caras que causou o prejuízo das empresas, tem que finalizar o processo judicial, criminal e o processo civil dessa pessoa, pedir a habilitação depois no processo criminal, tá? Para que seja reservado o crédito dessas pessoas. Entendeu? Por quê? Sem o trânsito enxugado, quem não é condenado não tem que pagar nada. Depois de condenado, o valor fica lá para ressarcir as pessoas que foram lesadas pelo golpe. Tem previsão legal, tá bom? As pessoas ficam com muito cochicho, com muita dúvida, falam o seguinte: ah, mas quem vai ficar com o dinheiro depois é o governo, é o Ministério Público, é sei lá o quê. Existe previsão legal no Código de Processo Penal, no Código Penal, salvo me engano, que nesse tipo de situação, em caso de golpe, de estelionato, de crime financeiro, o valor bloqueado será destinado para pegar as pessoas que foram lesadas. Primeiro, os lesados. Depois, as demais multas e impostos que, caso forem aplicáveis e se caberem nesse tipo de situação, tá? Então, explicando, um processo judicial tem todas as suas complexidades, tá? Às vezes demora, às vezes não, às vezes dá acordo, depende da vontade da outra parte. Então, esse vídeo é um alerta informativo para que você conheça os seus direitos. O mercado de criptoativos, sinceramente, é bastante seguro quando operado de forma correta, com corretoras,
com corretoras autorizadas, de preferência nacionais. Daí fica mais fácil você buscar o seu direito caso seja lesionado e alguma discrepância com essa corretora. Quando é corretora internacional, ou você não conhece vamos dizer, a origem dessa empresa, tome muito cuidado, tá bom? Pesquise muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro, porque é seu. A responsabilidade de cuidar dele é sua, beleza? Então, se caso for lesionado, caso sofreu algum golpe, leia mais aqui no nosso blog, tá? E também tem uma aba específica sobre esse tipo de situação no nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, gostou da informação, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal que vai ter bastante conteúdo aqui para vocês desse tipo de assunto.